Olá, seja muito bem recebido, muito bem recebida por aqui. Esse aqui é o Domini Holding e Proteção de Patrimônio, Família e Empresa. Esse episódio de hoje, gente, é um episódio bem especial e a gente vai olhar para Holding e 2026. Holding 2026. Como é que a gente faz? Por que a Holding voltou a ser um bom negócio? Se você está comigo, você sabe que a reforma tributária impactou demais a nossa atuação em holding. E o que parecia antes ter levado a holding a um falecimento, ter levado a holding a uma situação de que não, a holding morreu, a gente não vai mais usar, no finalzinho de 2025 fez a holding ressuscitar. Por quê? Nós tivemos no PL 108 uma ideia de alteração de tributação e essa alteração de tributação ia fazer a holding decair. E a decadência da holding ia fazer muitas das famílias migrarem para outros instrumentos e institutos de planejamento sucessório. Só que a reforma da renda, a reforma pessoa física, trouxe um elemento gigante que é o elemento da tributação, da distribuição dos lucros e dividendos das pessoas jurídicas, que trouxeram a holding de novo, de coadjuvante, para uma situação de atriz principal. Então a holding sai daquele lugar em que a holding não existe mais, para ser de novo uma atriz que ganha Globo de Ouro no nosso planejamento sucessório. E quais são os motivos pelos quais isso acontece? Qual é esse contexto e quais são as principais mudanças que são oportunidades para os advogados e advogadas? E se você não atua nessa área, eu sugiro fortemente que você comece a atuar. Sabe por quê? Porque é uma área rentável, uma área estratégica, uma área em que a criatividade da gente ela pode ser colocada a serviço do cliente de uma forma que não pode ser colocada em outros nichos e que você não depende do Poder Judiciário. É uma área em que a nossa agenda ela é determinada por nós advogados especialistas nessa área. Então vamos olhar para o contexto dessa reforma e por que é uma excelente oportunidade. Primeiro, a gente tem uma situação de que a gente vai ter a implementação da reforma tributária até 2033. E essa implementação ainda vai gerar sistemas de upgrades e sistemas de oportunidades a partir daquilo que for sendo implementado. Hoje a gente tem pelo menos 3 relevantes que fazem esse ano ser um ano maravilhoso para esse tipo de advocacia. Então é um ano que vale a pena o investimento nesse conhecimento. O início, gente, começou e esse ano de 2026 é o ano de oportunidade para você. O que a gente tem aqui? Primeiro, a gente tem uma mudança fiscal como há muitos anos a gente não tinha. A gente teve uma alteração gigante no sistema de tributação. E essa alteração gigante faz com que famílias, empresas e negócios em geral tenham que se adaptar. Existe, claro, um contexto global, que é um contexto de observação mercadológica, mas existe um contexto interno que cria oportunidades para a advocacia exatamente nessa área. O que a gente teve de mudança e que a gente vai precisar organizar para que os nossos clientes percebam os benefícios que eles podem ter com essa nova atriz principal aqui, vencedora do Globo de Ouro. A primeira questão, gente, é a introdução do IVA vidual, ou seja, a criação do IBS e do CBS, que são impostos diferentes. Olhem aqui para mim. Antes, na holding, a gente tinha um modelo de tributação que era um modelo do imposto de renda e que a gente fazia uma, vamos dizer assim, fiscalização do ato da renda lá no momento da declaração. E no movimento da holding a gente tinha uma sistemática de utilizar os fatos geradores somente no momento do fato gerador. Nós não tínhamos sistema para as holdings de compensações tributárias do mesmo jeito que nós já tínhamos os sistemas em outros espaços. Então, a criação do IBS e do CBS faz com que a gente
passe a ter uma necessidade de controle da operação da holding muito mais sofisticado. O cliente vai achar que isso é ruim, só que vai trazer para ele extremos benefícios. Asmani, como assim? Quando eu tenho custos operacionais, que são custos operacionais significativos, esses custos operacionais, eles entram na oportunidade de compensação e com isso eu obtenho o retorno daquele investimento que foi feito lá logo no início. Então, mesmo que eu faça o pagamento, depois eu compenso esse sistema na sequência. Isso nunca foi oportunizado às holdings antes. E aí vocês vão me dizer, mas Simone, o meu cliente não tem operação na holding, então vai ser difícil para ele vai aumentar o custo tributário. Se vai aumentar o custo tributário do seu cliente, eu vou te dizer que a boa notícia é que se ele conseguir fazer uma contratação logo, uma contratação momentânea, então possa botar você nessa jogada agora, você vai conseguir aproveitar o redutor. E esse redutor, ele faz com que eu não chegue lá no final da reforma tributária e sem redutor nenhum. Então, assim, a oportunidade está em você, advogado, entregar para o seu cliente essa oportunidade. De quê? De fazer hoje aquilo que precisa ser feito para não entrar na escalada tributária e conseguir aproveitar o redutor e nesse aproveitamento, nessa utilidade desse redutor, conseguir entregar para o seu cliente um serviço que ele levaria anos para fazer. Então, esse redutor é a oportunidade para que você da advocacia consiga se tornar especialista e conseguir o rendimento e o retorno daquilo que você faz nas suas instruções. Se você já é meu aluno da mentoria, você já está atualizado nesse assunto, você já sabe sobre isso, mas se você não é meu aluno nem da especialização em holding, proteção de patrimônio, família e empresa, e nem da mentoria, eu sugiro que você faça fortemente uma iniciativa de estudos. Por quê? Entender como funciona esse IVA dual faz com que você consiga entregar para o seu cliente a oportunidade dele de não deixar o tempo passar perdendo os redutores. Então, se você tá com vontade de especializar ou acha que essa área pode ser para você, mas ainda tá na dúvida, agenda um diagnóstico da sua advocacia com um especialista do meu time, que por enquanto está sendo um diagnóstico gratuito, certo? Para verificar se tem alguma área que você precisaria investir para conseguir implementar isso para o seu cliente. Só que, o que mais que a gente tem neste lugar, que é a oportunidade agora em 2026, e quem conseguir saber o que funciona e entregar isso para o cliente, convencendo o cliente que a oportunidade é agora, vai conseguir os melhores resultados. A gente tem aqui, gente, uma questão relacionada a um aumento previsto do ITCMD. E por que a gente tem essa situação aqui urgente e oportunidade para os advogados e advogadas? Porque a gente tem, gente, uma alíquota fixa hoje na cidade de São Paulo, mas a gente tem uma progressividade prevista e pode ser que a gente vá de 4% a 8% nessa progressividade. E hoje a gente tem, gente, na maioria dos estados do país, uma alíquota fixa para doação. Então, quando a gente faz o sistema de holding que usa a doação com reserva de usufruto, você consegue aproveitar hoje a alíquota fixa. E por que o seu cliente vai ser beneficiado com isso? Porque se hoje ele fizer o planejamento sucessório dele com as cláusulas de segurança, que são aquelas que eu ensino lá no módulo de cláusulas de segurança, que você que já é meu aluno é só ir lá e acessar todo o checklist dessas cláusulas de segurança, com possibilidade inclusive de reaver tudo aquilo que foi feito, certo? Não sai por aí loqueando, fazendo de qualquer jeito, porque vai dar ruim. Então, aproveitando, você consegue economizar 4% hoje, a partir de usar uma informação em uma ferramenta que antes estava
totalmente lá escondida. Então, para você, gente, a gente tem uma mudança iminente. O seu cliente sabe disso, mas se você não se coloca nesse lugar de informá-lo disso, você está sendo até mesmo violando uma situação de compliance. Então, se você tem clientes e os seus clientes ainda não estão sabendo que além do IBS e CBS, a gente vai ter essa situação de aumento da carga sucessória com a alíquota de ITCMD progressiva e numa proposta, né? A gente não sabe como será, isso ainda está sendo estudado. Com o aumento dessas alíquotas, você está violando uma questão de confiança com o seu cliente. Aí você vai me dizer, Simone, mas como é que eu vou fazer isso? Chamando o seu cliente, gente, você assiste meu conteúdo gratuito por aqui, você já sabe que a gente precisa comunicar aos clientes, a gente não pode deixar que o cliente descubra sozinho da cabeça dele. Você tem responsabilidade técnica de chamar todos os seus clientes para conversar com eles e esclarecê-los do custo tributário aumentado que a gente vai ter a partir dessa progressão do ITCMD. Então, a gente já venceu aqui 2 dessas ferramentas e eu tenho uma terceira para trabalhar com vocês. E aí, qual é essa terceira que é bem importante? Aqui, gente, eu mostrei factualmente com números que essa trava da alíquota de doação, ela é uma oportunidade única. E esse quadrinho aqui é o quadrinho que você pode usar com o seu cliente para mostrar a diferença daquilo que está previsto no projeto. Então, você hoje consegue aplicar a diferença no patrimônio do seu cliente de um jeito super simples. O que você precisa fazer para acessar esse material? Se você já é meu aluno, você já tem lá a calculadora do IDD, você já tem isso. Se você é meu mentorado, você pode solicitar inclusive um atendimento para planejar como que a gente vai fazer essa entrega para o cliente enxergar essa oportunidade de te contratar no momento da reunião. Lembram disso? A gente precisa acessar isso. E se você não é meu aluno, tá chegando por aqui no YouTube, gente, é só chegar no final desse vídeo aqui e pegar o material a partir do QR Code. Então, eu deixei esse material separado para que você possa usar com os seus clientes. Acabou esse assunto? Não acabou. Aliás, esse é um assunto que vai para muitos vídeos, mas como a gente está chegando no final, gente, desse vídeo aqui, eu vou dar a última informação e já combinar com vocês que no nosso próximo vídeo eu vou entregar para vocês a continuação dos motivos pelos quais 2026 é o ano da holding. Então, vou terminar aqui para a gente não se prolongar. Um demonstrativo apresentando para vocês essa economia tributária aí, a distinção da pessoa física para a pessoa jurídica, os números estão aqui, a gente chega a uma economia entre 9% e 17%, então só para você saber, não acredito, não quero que você já pegue esses números aqui, eu quero que você baixe o material para que você consiga entregar isso para o seu cliente. E aí, gente, o que a gente tem aqui que a gente vai precisar prestar atenção? Holding versus inventário, porque a proteção sucessória acaba sendo uma grande vantagem agora em 2026. Quando a gente tem o ITCMD nas unidades da federação entre 4% e 8%, o advogado tem um tributo ali entre 6% e 10%, as custas são menos de 1% na maioria das unidades da federação, o tempo a gente tem entre 1 e 5 anos, embora eu diga para vocês que a média do CNJ é 7 anos de duração, o custo total estimado, gente, de 15% a 20% do patrimônio. Isso se eu não tiver um prolongamento no tempo e uma necessidade de venda de bens para pagar o inventário. Se for assim, eu chego a 40%. E na holding, gente, uma redução de 60% a 70% disso. Mas lícita, gente. Simone, mas olha só, eu tenho dúvidas de como que faz. Tá aqui um exemplo direto. 750 mil reais a 1 milhão de reais, eu tenho uma economia de 60% a 70% na holding. Olha aqui para mim, para a gente terminar o nosso vídeo com a última informação e por que a holding é uma
mega oportunidade ainda em 2026 e você precisa ensinar o seu cliente isso. Vá para a sua rede social explicar essa circunstância para o seu cliente. A maioria das empresas está tributando lucros com distribuição para CPFs acima de 50 mil reais. Essa tributação dos lucros, ela não acontece quando a gente faz a distribuição de lucros para pessoas jurídicas. Na holding, você pode fazer a estruturação da holding como um guarda-chuva, colocando cada um dos sócios em uma pessoa jurídica organizada de forma a distribuir sem necessidade de retenção daqueles 10% que já estão em vigor. Eu prometi 3 elementos e entreguei para vocês. Marca um agendamento da sua sessão de diagnóstico com um dos meus advogados que trabalham com isso, que hoje é a oportunidade para você estar mais perto de mim e saber qual é a área da sua advocacia que merece e precisa estar mais atendida. Te vejo no próximo vídeo.